Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje é a nossa live de lançamento. Vou esperar mais um pouquinho, o pessoal entrar. Oi, Tainá, boa noite. Maria Elza, boa noite. Gente, nós vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, se tiver pergunta, pode fazer perguntinha, porque essa live vai ficar gravada. Então, assim, muitas perguntas que vocês vão fazer hoje vão fazer muito significado na vida de alguém amanhã. E às vezes a pessoa não vai conseguir ver agora, mas ela vai conseguir assistir depois. E de repente a pergunta que você fez agora seria uma pergunta que alguém gostaria muito de ter feito e participado da live, ter feito também, e não teve a oportunidade. Boa noite a todos que estão chegando, né? Eu tô muito feliz, porque assim, essa não é só uma live de lançamento, né, de pré-lançamento, que é o pré-lançamento da nossa mentoria, chegando antes do tempo, de maneira intencional na vida dos seus filhos. Não é apenas mais uma mentoria. É uma mentoria que vai mudar a vida de muitas famílias. Então, quem souber aproveitar, esta é a oportunidade, tá? Eu vou aqui tá aguardando mais um pouquinho. O pessoal tá entrando. Me conta aí, enquanto isso, me conta aí como você ficou sabendo da live hoje. Como saber lidar com os filhos que estão começando com a paixão na adolescência. Olha, vontade é um desejo que dá e passa, né? Então, assim, os pais têm que estar sempre firmes e não deixar adolescente namorar, porque adolescente não namora. Não é só porque é uma questão de regras, é porque vai trazer muitos prejuízos emocionais na vida do adolescente, na adolescência e quando jovens também. Existe muito adultos traumatizado por conta de namoro na adolescência que não deu certo. E adolescente, ele sente tudo com muita intensidade, com muita força. Então, isso vai prejudicar bastante no desenvolvimento intelectual, pessoal do adolescente. Então, conversar bastante, explicar, né, o porquê. Porque o namoro, ele é o quê? O namoro, Gente, eu tenho um meu cachorro aqui em casa, então vocês vão ver latido o tempo todo. O namoro é o quê? O namoro é pra você conhecer alguém pra se casar. Então, adolescente casa? Não. Então, por que vai namorar, né? Então, não tem nem que, né, pensar nessa possibilidade. Eu respondi sua pergunta, tá? Tá ok? Né, sobre adolescente, e conversar bastante, porque assim a conversa. E aí tem uma questão também que é espiritual, né? Às vezes tem um mal assim por trás disso tudo, e aí a gente tem que agir de maneira espiritual também. Deixa eu pegar ela aqui, porque ela fica brava. Pega. E ela não tá cheirosa. Gente, eu cheguei hoje de casa, ela estava com um passarinho na boca. Mas ela fica quieta quando tá comigo. Senão ela fica querendo fazer bagunça. E, Tainá, eu consegui responder sua pergunta. Tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu não... aqui é 18. Eu não sei se eu marquei às 19 porque tem gente de outros estados que me segue, tipo em Goiás, em Brasília, e lá o horário é 1 hora a mais, né? Então, então tá joia. Que bom que eu consegui te ajudar. Gente, vou falando um pouco enquanto o pessoal chega, da nossa mentoria. Hoje é o pré-lançamento. E aí, como eu já tinha dito, não sei se vocês conseguiram ver, em stories anterior, que quem ficar até o final vai ter um mimo, um presente para vocês. E assim, vai ser de grande valia
para a vida, para reconectar. Se você perdeu essa conexão com seus filhos, reconectar. E se você não tem uma conexão, você criar essa conexão. Deixa eu descer ela aqui, que ela quer descer. Tá gordinha. Então é isso. Você que permanecer até o final vai ganhar esse brinde que eu vou disponibilizar assim que terminar. Para mim, é uma honra, como eu já disse, para a gente poder estar fazendo esse pré-lançamento da mentoria. Dentro da mentoria, a gente vai estar falando sobre... Eu vou até colocar aqui, porque tem muito conteúdo, gente, de valor, muito conteúdo de valor. A gente vai ter um conteúdo chamado mentalidade. Nossa, mas eu acho, assim, um dos tópicos, assim, sensacional. Por quê? Porque se você não tiver uma mentalidade forte e focada naquilo que você quer, você não vai conseguir realizar o que você deseja. Porque, assim, às vezes a gente está focado numa coisa. É igual a Tainá perguntou ali sobre a namoro na adolescência. Às vezes o adolescente está focado ali nos estudos. E daí ele começa a namorar e ele perde o foco. E mesmo assim é a gente. Às vezes, assim, nós estamos lutando com problema com o nosso filho. Quem passou por dificuldade, com problemas com os filhos, tem essa percepção, sabe do que eu estou falando. E então, quando passa por algum problema, a pessoa já desiste. Então, é por isso que a mentalidade, ela tem que estar muito firme, ela tem que estar trabalhada para a pessoa não desistir. Porque tudo que eu, posso ensinar para vocês todos os métodos que eu já venho aplicando há anos, não só comigo, mas em orientação familiar também, em outras famílias. Eu posso aplicar todos esses métodos e te ensinar, aliás, todos esses métodos. Mas se você não tiver uma mentalidade focada, para você entender como que é o processo, porque é um processo, não é mágica, não é de um dia para o outro que você vai ter um resultado extraordinário. Às vezes tem pessoas que é muito fácil de lidar, de mudar a mentalidade, de você trabalhar ela. Ou então, às vezes, o adolescente e a criança, ele está sedento por essa, digamos que por essa disciplina, por um método, por alguma coisa, por um direcionamento. Às vezes ele está perdido, a mãe está perdida e ele está perdido. Eu vou contar um caso aqui, que eu atendi um adolescente, pré-adolescente, tá? Entre 10 e 11 anos. E aí a mãe pegou, me falou, ele estava com um problema... ele desenvolveu um problema, não vou falar o que é, mas ele não tinha... E daí, de repente, ele começou a desenvolver. Ele não nasceu com isso. E aí, eu peguei, conversando com ela. Você tem que ajudar ele, falar com ele e tal. Eu falei, não, primeiro eu quero conversar com você, sem ele. E aí, conversando com ela, nessa primeira conversa, a gente já descobriu o que era. Na mesma data, no mesmo tempo, não a data, no mesmo tempo em que ela teve depressão, ele desenvolveu esse problema. Então, assim, a criança, ela precisa muito de estar amparada psicologicamente pelos pais, ela precisa de um direcionamento. Então, de repente, a mãe, não tô falando que a culpa é da mãe, gente. É porque a mãe, ela tá. Então, o que acontece? A criança também se perdeu. E aí, como ela não conseguiu lidar com aquilo, porque ela era muito jovem, né, uma criança imatura, e ela foi desenvolvendo alguns tiques, algumas coisas, umas limitações, umas irritabilidades. E aí, o que seria orientado? Que a mãe tratasse dessa depressão, para ele poder, para começar a cuidar dele. Porque não tem como, gente, eu cuidar de uma pessoa se eu não tô bem. Isso não é só na maternidade, isso é na vida. Às vezes a gente entra num relacionamento
a outra pessoa tá cheio de problema, tá carregado de problema. E daí ele pega e a pessoa fala, ele precisa de mim, eu vou ficar porque ele precisa de mim, da minha ajuda. Então, assim, a gente não é cura dos outros, né? As pessoas é que tem que se curar, tem que buscar. Você pegar e direcionar a pessoa é uma coisa. Agora, você viver aquela doença, aquele problema junto do outro é complicado. Então, aí, nesse caso, foi orientado que ela, né, cuidasse dessa depressão e para poder cuidar do filho psicologicamente. E assim, ela tá fazendo esse trabalho, né? Começou um tratamento e nós temos também que lembrar que muitos problemas eles surgem não só da saúde, da área da saúde, porque nós somos o corpo, nós somos espírito e alma. Então tem essas três etapas que a gente tem que trabalhar. Não adianta eu estar com o corpo saudável e a alma doente. Aliás, quando uma alma está doente, o corpo não fica saudável. Porque a dor que você sente, o sofrimento que você sente, ele é da alma, né? Não é a dor que você sente no corpo, é da alma. Então, um tá ligado com o outro. E às vezes o problema é espiritual. Não é um problema físico, né? Da gente lidar com isso físico. Mas sim é espiritual. Então, nós temos que ter esse discernimento. Se você não tem, procurar ajuda. E nós estamos aqui para ajudar. E, inclusive, na mentoria, nós auxiliamos, ajudamos, damos o direcionamento, indicamos, falamos como que você diagnostica se o problema é espiritual, se ele é físico, se é só uma birrinha, o que está por trás da reação de cada criança. Porque não tem como uma criança fazer nada do nada. Tem alguma coisa por trás. Tem uns que é pura rebeldia, é verdade. Tem uns que é pura rebeldia, é o teste. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós temos o lado humano, como eu disse, que nós somos alma, corpo e espírito. Então, o corpo, ele é a parte humana. Então, nós, essa parte humana, a gente vai fazer o quê? Querer fazer nossas vontades. E a criança, ela nasce com isso dentro dela. Nós todos nascemos com isso dentro de nós. Essas vontades de estar fazendo as coisas, né? E às vezes quando ele lidar com o não, tem uma resistência. Os testes, porque eles nos testam. Gente, criança entende tudo desde a barriga. Não vamos falar que ele não sente, ele não entende, que entende sim. Só vou conectar meu computador aqui, minha câmera aqui que eu esqueci. Tá falando que tá pedindo carga, tá? E aí vocês me fazem, se tiver perguntinha, pode mandar a perguntinha aqui pra mim, tá bom? Deixa eu só... Será que é carga? Aí, pronto, ajeitei. Certo. Ao final da live, como eu disse pra vocês, quem tiver até o final vai ganhar esse presente, né? E esse presente eu tenho certeza que já você vai trabalhar, é a parte da mentoria. Eu vou estar disponibilizando para quem ficar até o final, é um tópicozinho da mentoria. E você vai praticar isso com sua família durante esse tempo que vai estar na descrição. E você já vai ter resultado. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que a mentoria chegando antes do tempo, de forma intencional na vida dos filhos de vocês, não é algo assim que, brotou uma ideia aqui, eu vou fazer. Não, é algo que eu venho trabalhando há muitos anos. E em novembro, eu estava com tudo pronto já, algumas coisas prontas, para poder lançar a mentoria. E aí eu falei, não, eu vou esperar mais um pouco. E eu venho orado sobre isso. Só que isso falou muito forte, Deus falou muito forte comigo. O mês passado, falou, você tá esperando mais o quê? Você mesmo fala que a gente não tem que cuidar só do que a gente gera, porque eu falo muito isso. O fato de eu me disponibilizar como voluntária para ajudar famílias. Eu não gosto de estar falando isso aqui nas redes sociais, porque parece que a gente está se mostrando, né? Mas assim, se eu não divulgar esse trabalho,
para falar para vocês o trabalho que eu já fiz, vocês não vão conhecer nada sobre mim. Então, assim, quando eu falo que a gente tem que cuidar, não cuidar só do que a gente gera, a gente tem que cuidar dos outros, que os outros geraram também. Porque nem todo mundo tem o alcance, o conhecimento e a disponibilidade de ensinar também. Então, eu tenho várias experiências assim, com crianças, com adolescentes, com famílias que a gente conseguiu ajudar, outras a gente não conseguiu porque não depende só de mim, a família tem que estar junto, tem que estar empenhada para poder ajudar. E é muito complicado quando a gente encontra uma família que ela quer terceirizar a responsabilidade dela. O que seria isso, Ana? Terceirizar a responsabilidade seria você pegar o seu filho, o seu problema do seu filho e falar resolva. Não é isso. Eu te direciono para você resolver o seu problema. Eu falo assim, ó, até na mentoria eu digo isso. Você e Deus. Eu não consigo fazer a sua parte e nem a de Deus. E nem Deus consegue fazer a minha parte e a sua. Porque cada um tem o seu papel. E então, é por isso que nós temos que trabalhar juntos. A família tem que trabalhar junto, tem que estar empenhada. Por isso que eu falo da importância desse tópico da mentalidade. E a gente trabalha muito sobre isso. Na mentalidade, na mentoria, eu vou estar dando suporte. A gente vai ter encontros pelo Zoom ou pelo Meet Google. Nós vamos ter esses encontros para poder estar falando, tirando dúvida. Nós vamos ter um grupo também especial no Telegram para poder estar durante todos os dias, gente, todos os dias. Só sábado e domingo que eu não vou estar respondendo e nem atendendo. Mas de segunda a sexta eu vou estar atendendo a todas as pessoas que estiverem na mentoria, dúvidas, emergências. A gente vai estar lá à disposição. Porque eu não fiz essa mentoria para ser mais uma. Não é só uma mentoriazinha que você vai fazer. É uma transformação de vida. Quando eu entrei nesse projeto, é porque eu quero ajudar mais famílias. Eu entendi que eu posso ajudar mais pessoas. Não é alguma coisa de ego. Não, eu entendo que as pessoas têm muita desinformação sobre isso, sobre a educação dos filhos, sobre a formação e o direcionamento. Porque quando você tem um direcionamento, fica muito mais fácil para você conduzir a situação. Mas se você não tem um direcionamento, você só tem eu acho que isso aqui dá certo, às vezes você vai fazendo muito teste e não vai dando certo e a criança acaba sendo traumatizada, né? Eu queria que vocês comentassem aqui pra mim, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom. Coloca um joinha se tá tudo bem, se tá me ouvindo bem, coloca um joinha, um sorriso, um bonequinho, um foguete, alguma coisa aí, pra eu saber se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Tá tudo certo? Gente, comenta, escreve alguma coisa, porque parece que tá mudo. Só me fala, manda uma mensagem, um bonequinho, um joinha, um foguete, para mim poder saber se vocês estão me ouvindo bem. E podem fazer pergunta, independente se for da mentoria, alguma dúvida, se for em relação aos filhos, podem fazer as dúvidas de você. Ah, então tá joia. Então, pessoal, pode fazer as perguntas de vocês que eu vou estar respondendo aqui. O problema de quem usa óculos é isso aqui, ó. Mas se eu tirar, eu não vejo direito. Então, a gente tem que passar por isso. Uma outra tema da mentoria, um outro bloco que a gente vai estudar é sobre a questão de valores. Porque o que são valores? São aquelas coisas que nós, costumes, né? Digamos que costumes, que tem o quê? Religião, algo sobre educação, caráter, honra, que nós trazemos dos nossos pais e queremos passar para os nossos filhos. E alguns outros valores, a gente não queremos passar, não queremos carregar, e temos outros novos valores que queremos aplicar aos nossos filhos. Nós vamos falar sobre isso, sobre esses valores,
se faz sentido ou não, quais faz sentido ou não a gente trazer, né, com a família, de geração e tal, quais são, e se esses valores que nós criamos, se faz sentido a gente colocar na vida dos nossos filhos, introduzir na vida, na criação dos nossos filhos. Outro tema também que nós vamos abordar é o método ADF. Esse método ADF foi criado por mim. E eu não posso dizer que fiz o teste, porque assim, parece que a gente está falando de rato de laboratório, né? Mas não é isso. Eu apliquei esse método e eu também ensinei, orientei outras pessoas, outras famílias a aplicar esse teste. E deu muito certo. Deu muito certo mesmo. Por quê? O que é o método ADF? É amor, disciplina e fé. A Bíblia fala que sem amor nada podeis fazer. Então, se você não tem amor, você não consegue educar no caminho certo, você não consegue. Caiu aí ou falhou alguma coisa? Hã? Voltou, Annalise? Gente, é porque minha bateria estava baixa, por isso que travou. Mas eu voltando aqui. Sobre o método ADF, é o seguinte. Ele é amor, disciplina e fé. A palavra de Deus diz que sem amor nada podeis fazer. Então, como que você vai direcionar o seu filho se você não colocar amor na disciplina? Então, não tem como você criar um filho só na disciplina, sem amor e sem fé. Não tem como você criar ele só na fé, sem disciplina e sem amor. Então, os três andam juntos. É amor, disciplina e fé. Você, com amor, você disciplina o seu filho e leva ele no caminho da fé. E você vai precisar da fé para resolver um monte de questões, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da fé, da gente aprender a usar a fé. Porque, assim, eu já lidei com várias situações em que a única solução foi a mãe teve que usar a fé para isso, porque ela já tinha tentado de tudo, já tinha falado, tinha dado conselho, já tinha terapia, já tinha internado, já tinha o filho e não resolveu. Ela partiu para a fé. E aí não tem como dar errado, gente, se você usa a fé, porque tem muita coisa que nós podemos fazer com a disciplina, né, com o amor. Mas tem coisas que só a fé resolve. Então é muito bom, essas três coisas elas andam junto. E a gente vai falar muito sobre isso na mentoria. Eu quero ouvir muito sobre os casos, né, que a gente vai atender. Então essa mentoria não é só para quem quer chegar antes do tempo. É para quem já está com problema e não sabe como fazer. Nossa, eu tô com meu filho rebelde desde criança, ou então adolescente, eu tô com meu filho adolescente rebelde, eu não sei mais o que fazer. Então essa mentoria é para você. É para você porque eu quero pegar na sua mão e eu quero te direcionar a solucionar os problemas da sua família. E às vezes você quer dar de presente para alguém, quer dar de presente para o filho, para uma nora, né? Talvez isso para nora, né? Fala assim, olha, isso aqui é um amor, é um presente com amor pro meu neto, né? Vai te ajudar muito, vai te ajudar você a direcionar, porque às vezes a gente fica perdido. Você fala, né? Às vezes eu errei muito, porque a gente erra. Eu erro também. Eu errei muito na formação, na educação dos meus filhos e hoje eu não quero cometer esse erro, nem quero que pessoas que eu amo cometam esses erros também. Então, eu vou te dar essa mentoria de presente. Então, é muito válido. Você pode, às vezes você é avó, né? E você pode dar essa mentoria de presente para sua filha. E vai ser, assim, um presente extraordinário para o seu neto e para sua filha, porque vai ajudar a sua filha e vai conduzir o seu neto num caminho assim leve, sabe? Vai tornar a educação leve, porque hoje eu vejo os pais falando com muito peso sobre a criação dos filhos. Gente, tem perguntinha aqui. Já vou responder, tá? Então você pode ter uma educação, uma formação do seu filho bem mais leve. Eu sinto isso aqui em casa. É muito leve, mas a gente já teve épocas, fases, que a gente teve que resolver muitos conflitos e tava apertado, né? Uma pergunta aqui. O que fazer se o adolescente está se distanciando dos pais? Como não querer mais conversar?
Você chega perto para dar carinho, mas ele sai de perto. É o adolescente que sai de perto ou é os pais? É os filhos? Eu não entendi bem o que fazer se o adolescente está se distanciando dos pais. Como não, que os filhos, o adolescente, né? O adolescente sai de perto. Olha, alguma coisa tem. Porque assim, um adolescente, ele não se distancia do nada dos pais. Alguma coisa tem. Então aí a gente tem que, o pai tem que ver, né, o que está acontecendo. A gente explica alguns passos na mentoria, algumas dicas, o que fazer para descobrir o que está acontecendo, né? Porque pode ser muita coisa. Às vezes é um conflito que o adolescente está passando. Às vezes os pais têm uma reação e está passando isso para os filhos e os filhos os pais não percebem. Os filhos estão se distanciando e os pais não percebem isso. E os pais não estão percebendo o porquê. E daí, o meu filho está demais, isso eu uso muito, se distanciando muito de mim e eu não sei mais o que fazer. É assim, ó, quando os pais não acolhem os filhos, em qualquer momento, eles sempre vão arrumar alguém para acolher. Porque a criança e o adolescente, eles precisam de alguém. Eles precisam de um direcionamento, eles precisam de alguém estar posicionado, eles precisam de amor, eles precisam de ser acolhidos, se sentir acolhidos. Se eles não sentem isso com os pais, eles vão procurar alguém que faça isso. E às vezes, muitas vezes é um amigo, muitas vezes é um namoradinho, uma namoradinha. Tem que ter muito cuidado, ter caso até de pedofilia. Por quê? Porque aí ele vai se aproximando daquela pessoa que ele sente acolhido. E se os pais é muito agressivo, às vezes é muita briga dentro de casa, ou então é muito calado, são pessoas que não dão afeto, que não dão carinho, que não tem uma conversa. E aí os filhos vão se distanciando ao celular. Às vezes tem uma pessoa lá no celular, lá no joguinho, só na conversinha. Dá muita atenção, né? Tá trazendo o adolescente para perto. E aí ele vai se distanciando dos pais. Quando a criança e o adolescente, não tô falando de adulto não, porque adulto é normal. Ele ir se distanciando e vendo seus horizontes. Mas a criança e o adolescente, quando eles estão se distanciando dos pais, é porque eles estão aproximando de alguma coisa, de alguém ou de algo. Então, ele tem que descobrir essas coisas que eles estão aproximando, né? E distanciando dos pais. Tem outra perguntinha. O que fazer quando o seu filho fica agressivo? É o que eu acabei de dizer. Nada é do nada. E isso é bem interessante, porque tem um fato que hoje de manhã eu tava falando... falando sobre isso. Eu acompanhei um caso de uma criança, e aí quando a gente chega, que eu trabalho como voluntária em algumas instituições, e aí quando a gente chega em alguma instituição, a pessoa já vem rotulando, né? Já fala assim, olha, aquele dali, ele é assim, assim e assim. Eu não gosto disso. Eu falo, não, deixa eu descobrir sozinha. Não, mas porque daí já vai adiantando, você já vai sabendo como lidar. Não, deixa eu descobrir sozinha. E aí essa criança, quando eu cheguei nessa instituição, ele era rotulado, que ele era o rebelde da turma, que ele era isso, que ele era aquilo. Gente, era uma criança de 3, 4 anos. Já era rotulado. Na mentoria eu falo sobre isso, sobre os pais rotularem os filhos. Porque às vezes o filho faz uma arte e aí os pais rotulam. Como que é rotular? Deixa eu falar. Tá. A criança quebra um prato. Ao invés do pai chamar a atenção, olha, faz mais atenção da próxima vez, quando você pegar uma coisa que quebra, para não quebrar mais e tal. Não. Você vive quebrando as coisas. Você nasceu para quebrar as coisas. Você está dando rogo, você está falando para aquela criança que ela nasceu para quebrar as coisas. E aí tem a parte espiritual, aquela criança assim, absorve tanto aquilo dentro dela que de maneira involuntária, ela realmente começa a quebrar as coisas, não tacar as coisas no chão, deixa uma coisa cair. Aí ela vai ficando, a pessoa fala, esse fulano é desengonçado. Não sei se na terra de vocês usa esse termo, na minha usa. E aí a criança
Ah, eu sou desengonçada. E ela começa a ser desengonçada. Porque ela foi rotulada, ah, eu sou desengonçada. Então, eu não gosto de rótulo. Como eu estava voltando aqui, respondendo a pergunta o que fazer quando o filho está agressivo, é alguma coisa tem. E aí, o que eu fui estudar sobre essa agressão, esse comportamento da criança, né? Ele também era agressivo, com palavras. Ele não chegava a bater na gente, ele batia nos colegas, mas a gente ele não chegava a brigar, a bater. E aí, eu fui ver que a gente, né, começou a lidar, contato com a família e tal. O padrasto dele era alcoólatra e batia nele. E era agressivo com a mãe. A mãe era uma pessoa assim super pacífica, tranquila, falava baixo, macio. Assim, não só junto com a gente, né, vai buscar, não sempre foi assim. Mas a companhia, né, do padrasto, ele era alcoólatra. E aí, quando ele bebia, ele ficava muito agressivo. Ele batia nele. E aí, mesmo que se a criança não sofre a agressão, mas só do grito em si, perto dela, ela já se sente intimidada. Então, a criança desenvolveu essa agressão. E aí, um dia, assim, uma colega conversando com ele, né? Aí eu fui trabalhando. Como que você trata essa criança? Bem. Você acolhe. Quando aquela criança se sentiu acolhida, que ali ela poderia confiar na pessoa que estava ajudando ela, que ela poderia resolver aquele problema que estava matando ela, e aí ela ganhou confiança, porque primeiro a gente tem que ganhar a confiança da criança, ela foi falando das dores dela. Como que eu descobri isso? Ele me contou. Ah, mas ele não tá mentindo? Não, depois aí a gente foi chamar, né, a mãe para conversar e tal. Realmente, tal, acontece isso. Falei, pois está prejudicando seu filho, ele não tá sabendo lidar com essas emoções, com essas coisas que tá acontecendo, ele é muito pequeno e cuida para ele não ficar traumatizado com isso, tem que resolver esse problema no seu relacionamento, para ver se isso vale a pena mesmo, você arriscar a saúde mental do seu filho por causa de um relacionamento. Não que a gente fique aconselhando os outros a separar, mas tem que pesar as coisas para ver se realmente compensa. Porque às vezes você vai traumatizar seu filho num relacionamento que nunca vai funcionar. Você vai trazer dor e sofrimento para você e para sua família. E a gente não tem que tardar em resolver problema, não. O problema apareceu, a gente tem que resolver. É assim, assim, pronto, vamos resolver isso. Tem mais alguma pergunta aqui para vocês? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Dá licença. Gravando, não sei porque esse negócio tá com a bateria acabando. Se acabar, eu vou mudar de aparelho, tá? Eu volto de novo. Deixa eu pegar uma outra cabeça de carregador. Você consegue, Analisa? Uma cabeça de carregador, aquela branca, que ela funciona bem. Por favor. Porque se cair, né? Por nada. Pessoal, pode fazer a pergunta aí que a gente tá aqui à disposição hoje para poder esclarecer as dúvidas sobre a mentoria. Nós vamos falar também sobre a autoridade espiritual dos pais sobre a vida dos filhos. Você sabia que você, mãe, pai, você é a maior autoridade espiritual na vida dos seus filhos, mais do que um pastor ou um padre? Foi dada essa autoridade para você, sobre os seus filhos. A gente fala detalhadamente sobre isso e a gente vai falar também como agir na vida dos filhos de maneira intencional. O que é essa maneira intencional? É o seguinte: quando eu tenho um problema com meus filhos, eu tenho um problema com ele, eu tenho que corrigir. Ele faz uma coisa. A minha vontade, às vezes, é de ser mãe, né? De fazer alguma coisa assim, bater, fazer alguma coisa. Só que, intencionalmente, você vai agir com a cabeça. Você não vai falar com a emoção, você não vai agir com a emoção. Você vai pensar antes de agir. E aí a gente dá todos os métodos que você vai usar para você poder agir dessa maneira, de maneira intencional. Porque a maneira emocional, muitas vezes, ela pode traumatizar o seu filho e não corrigir da maneira certa.
né, de a maneira que tem que ser feita realmente. O exemplo, ele ensina muito mais do que a palavra. Porque é muito fácil eu falar pro meu filho, olha, eu não fala palavrão, mas eu ficar só falando palavrão dentro de casa. Então, você não tem como, o cérebro capta essas informações e ele quer repetir, ele quer falar essas coisas, né? Ele quer repetir. Você troca aí, por gentileza? Aqui, ó, senão vai cair. Coloca aí, por favor. Então, assim, o exemplo, ele fala mais do que as palavras, do que qualquer ensinamento, né? E a gente vai ter muita coisa nessa mentoria. E as nossas aulas vão começar dia 2. Já tem conteúdo dentro da plataforma, já tem, inclusive quem fizer a inscrição, né? Como eu disse para vocês, eu venho falando durante a semana que vai ser vagas limitadas, né? Vai ser vaga limitada, porque eu quero atender de perto, eu quero falar de perto com as mães, né? Com as famílias. Então, essas vagas serão limitadas da mentoria. Então, já garante a sua vaga para você fazer junto com a sua família, que vai ser algo transformador. É um investimento que você vai fazer na sua família. E algo que eu consegui, assim, ó, maravilhoso, porque, não sei vocês, mas eu amo parcelar as coisas. E você pode parcelar em até 12 vezes. Isso não é maravilhoso? Gente, você fazer algo que vai ter benefício para a sua família, para os seus filhos, você vai poder parcelar em 12 vezes. Você vai ter acesso à mentoria por 12 meses. Por 12 meses, durante um ano você vai ter acesso à mentoria. Por 6 meses eu vou estar orientando vocês, ali ó, pegando na mão de vocês e dando direcionamento de como vocês vão agir na vida dos filhos de vocês. Vou estar atendendo problemas, a gente vai estar trocando ideia. Então vai ser muito proveitoso. Porque assim, ó, eu já tive convite de trabalhar com a sua terapeuta em consultório. Mas eu não tenho nada contra, gente, mas é pra mim, é uma opinião minha. Porque às vezes você tá ali conversando com a criança 40, 45 minutos, 50, e aí ela não demonstra nada, para ela tá tudo perfeito. Adolescente, ele fica rindo da sua cara. Eu tô ótimo, tá tudo bem, perfeito. E aí quando tá faltando assim, ó, 5 para dar 1 hora, 5 minutos para dar 1 hora, que você tá ali, né, dialogando com ele, ganhando confiança, ele começa a abrir o coração. E aí no consultório, você tem X minutos para atender alguém. E eu gosto de ser humana. Então, assim, para mim trabalhar com hora marcada, em consultório, mesa que a criança de lá, ou então, assim, consultório, a criança já tem naquilo que é o hospital. Que vai fazer alguma coisa comigo, que vai mexer alguma coisa comigo, que se eu falar alguma coisa pode dar errado. Então, assim, já a terapia, ela ajuda, mas no ambiente certo, né? Eu gosto de trabalhar em ambiente escolar, eu gosto de trabalhar em lugares, assim, sala, nada a ver com consultório, com escritório, com nada. Porque é onde a criança se abre, onde o adolescente se sente à vontade. Gente, não tem nada melhor do que você sentar com seu filho na cama e tá ali, ó, trocando ideia, olhando pro céu e conversando. Ele vai falando assim, ó, porque ele sente a vontade, você num passeio, sem celular, no parque, aí ele conta umas coisas e fala assim, como? Aí você tem que, né? Que ele fez umas artes, eles conta as aventuras. Ele vai se abrindo, vai ganhando confiança. Então isso é muito bom. E por isso eu quis fazer a mentoria. Porque a gente vai levar isso para vocês. Esse ensinamento. Para como vocês criar essa conexão com os filhos de vocês. Quem tá aqui, que leu o livro Chegando Antes do Tempo, o volume 1, porque o volume 2 já tá no forninho, tem as tarefinhas que a gente passou para poder fazer. E aí, quem fez as tarefinhas certinho, gente, teve um resultado extraordinário. E agora, quem não fez, eu só lamento, porque assim, se você fizer aquelas tarefas da mentoria, do livro Chegando Antes do Tempo, você vai ter um resultado assim sensacional. Se você começou e parou, lamento muito, porque assim é um conteúdo extraordinário, é uma conexão muito boa que você vai criar com seu filho, é muito bacana.
Tem outra perguntinha aqui. Que tipo de comunicação ou disciplina costuma funcionar melhor com a criança em situação de rebeldia? É como eu falei para vocês. Primeiro, a gente tem que ganhar a confiança da criança para nós. Se o seu filho não confia em você, primeiro você tem que ganhar a confiança dele para você. Depois que você ganhar a confiança dele para você, e aí o diálogo ele funciona muito bem. Sabe o que não funciona? Que ele vai falar só o que você quer. O seu filho só vai falar o que você quer e não o que ele realmente precisa dizer. É isso aqui, ó. Você sentar de frente com o seu filho numa cadeira e fazer a pergunta. Por que é isso, isso, isso? Você é assim? Olha, eu fiquei sabendo que tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Ele não vai falar. Ele pode até inventar uma mentira para poder sair daquela situação logo, concordar com tudo que você falar para poder sair daquela situação. Porque ali ele se sente pressionado. E aí ele não vai falar, ele fala assim, não, se qualquer coisa que eu falar aqui, o negócio vai ficar feio. Então, quando você muda o ambiente, você ganha confiança da criança e do adolescente. Você muda confiança, você ganha confiança. Porque você está ali dando uma conversa, a conversa é séria, né? Mas num lugar descontraído, num ambiente descontraído, né? Então você pode mudar o lugar e o jeito. É claro que é muito importante você sentar e falar, né, para o seu filho, ter uma conversa com ele. Mas se você quer descobrir alguma coisa dele, não vai ser aqui, ó. Cadeira com cadeira, uma mesa, tá? Funciona? Pode até funcionar, mas é mais difícil. Então, até na mentoria a gente dá esse passo a passo, o tipo de conversa, o tipo de sentar, o tipo de pergunta, o timbre de voz. Porque às vezes você pode estar num lugar descontraído, tá? Você está passeando na praça e você manda uma pergunta. Isso é verdade? Na hora ele liga o ó, perigo. Não fala não, que tá nervoso, que já tá bravo. Então, assim, o tom de voz, a gente fala sobre isso na mentoria, ensina, né? A situação, o tom de voz, lugar, o olhar, porque às vezes você não fala, mas o seu olhar tá assim, ó, fulminando, né? Tá jogando foguinho no filho. Então, a gente fala sobre isso também. Na mentoria a gente ensina esses passos. E aí tem aquela criança, que cada um tem sua personalidade, que ninguém é igual, né? Tem a criação, até gravei um vídeo, gravei a aula da mentoria, tô achando que eu postei isso pra vocês, mas não foi. A gente falar sobre criar filhos iguais. Não é a rigidez que vai trazer o respeito. Ou pode até trazer um pouco de respeito, mas ele não traz amor. Não é respeito, ele traz medo. A rigidez, ela traz medo, não respeito. E o medo, ele é diferente do respeito. O medo, a criança não faz na sua presença. Ó, gente, isso aqui é conteúdo de mentoria, viu? Isso aqui tá lá na mentoria, isso aqui é conteúdo de mentoria que eu tô falando pra vocês. É riquíssimo esse conteúdo que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Tô dando um resumão aqui e muito valioso. Você ser rígido. O que é rígido pra você? A gente dá a definição de ser rígido lá. Quando a criança ou adolescente ele tem medo de você, ele não faz o que não deve na sua presença. Mas longe de você ele faz. Quando a criança respeita você e respeita o que você fala e respeita o que você ensina, ela não faz nem perto e nem longe de você. Então é por isso que é bom você conquistar o respeito do seu filho e não que ele tenha medo de você. E às vezes as pessoas querem que o filho tenha medo, né? Então, não é vantajoso o filho ter medo de você. É vantajoso o filho ter respeito por você. Mudou a luz aqui porque o computador desligou e o meu ring light também. Monalisa, me ajuda aqui, por favor, filha. Essa minha assistente. Coloca o computador nessa tomada, por favor.
Não, porque o ring liner dá um brilho na gente, né, gente, pessoal? Gente, manda as perguntas de vocês. Manda... Só um minutinho, gente. Gente, é só ligar meu negócio aqui de novo. Não, filha, pode deixar, porque ele desliga, né? Vou só ligar aqui de novo. Entendi. Entendi. Vai funcionar. Agora vai funcionar. Ai, ó. Fica no brilho, né? Vai lá. Aí, agora voltou. Pronto. Pessoal, então como eu tava falando pra vocês, faz alguma perguntinha aí, tirar as dúvidas de vocês. Ontem eu tava gravando umas aulas, porque a gente vai ter aula gravada, né, dos métodos e tudo. E a gente vai ter os nossos encontros ao vivo também, né? Pelo Meet Google ou pelo Zoom, né? Então, tem uma luz aqui que fica melhor, deixa eu só ver qual que é. Acho que eu gostei dessa. Então, se vocês querem saber mais sobre a mentoria, e aí também eu lancei o devocional. Quem fizer a inscrição da mentoria já tá lá disponível. Ó, se você fizer a inscrição hoje já vai estar lá disponível o devocional de família para você fazer com seus filhos. Então, aí você faz o devocional com a sua família, já começa agora. São 30 dias. Ah, mas só 30 dias? Você vai fazer esses 30 dias. E depois, dos 30 dias, nós vamos fazer outro devocional. Vamos dar continuidade. Porque daí eu quero conversar com vocês, o resultado que vocês estão tendo, como que tá funcionando, como que tá fluindo. E aí, através desse resultado que a gente vai, né? Temos o devocional pronto. Ou então a gente vai adequar para cada tipo de família, né? O devocional. Porque às vezes tem muita família que não tá muito conectada. E outra que já a conexão é muito boa e tal. E o devocional em família, não é você fazer sozinho, seu filho faz sozinho depois. É vocês fazer todos juntos. E aí tem as tarefinhas. É muito bom. Tá disponível também. Quem fizer a inscrição hoje na mentoria, como eu falei pra vocês, a mentoria está para você disponível em até 12 vezes. Gente, é um conteúdo riquíssimo. Se você for num consultório de uma terapeuta ou de uma terapia, geralmente a consulta, né, é nossa em consultório. No consultório, assim, mais tranquilinho, tá R$200, o mínimo. E o valor da mentoria, você não pode colocar preço numa coisa que não tem valor, porque é incalculável. Eu fiz essa mentoria, eu quis fazer essa mentoria para alcançar mais pessoas, mais famílias. Por quê? Porque muita gente só vem me procurar depois que os problemas estão instalados dentro de casa. E quando o problema está instalado dentro de casa, a gente até ajuda a resolver, mas é mais difícil. Agora, se você pode antecipar, se você pode estar antes do tempo, você pode evitar que os problemas cheguem até você. Se você pode estar ali armada já, quando o problema chegar, você já saber o que fazer, o que resolver, por que você vai esperar o problema chegar para você poder resolver depois? Então, assim, é algo que não é racional. Você pensar assim, eu vou... minha família tá tranquila, tá tudo certo, educação tá tudo certo aqui, nem vou fazer. Beleza, maravilha. Mas assim, quando você tem um direcionamento e quando os problemas chegarem, você já saber como agir, é muito mais fácil. Eu queria ter esse manual, porque essa mentoria ela é um manual de direcionamento para a sua vida com seus filhos, com a educação dos seus filhos. Às vezes você está fazendo uma coisa e fala assim, nossa, tá dando super certo. E tá dando super certo, e do nada, porque a criança e o adolescente, do nada ele muda a cabeça.
Então, assim, do nada, assim, de uma hora para outra, acontece alguma coisa na vida deles que eles mudam a cabeça. E aí você tentar descobrir isso sozinha, você tentar lidar com isso sozinha, não é muito mais difícil do que você tiver alguém para direcionar você? Eu acredito que sim. Então, se você quer criar um filho sem traumas, sem traumatizar os seus filhos, que eles cresçam crianças saudáveis mentalmente, porque o que nós mais temos hoje são crianças com ansiedade, com problemas de saúde. E é muito triste a gente lidar com tudo isso. É muito sofrido a gente ver uma criança, um jovem, um adolescente passando por isso. Hoje eu estava olhando que só no Brasil 18 milhões de pessoas têm ansiedade, dentre elas crianças e adultos. E no mundo inteiro 300 milhões. Não é um número muito grande? Você pode evitar que o seu filho esteja no meio disso? Se você pode evitar, por que você não evita? É algo assim que a gente realmente não entende, uma pessoa que não quer fazer o bem para os seus filhos. Porque o que mais você vê é alguém falando que dá vida pelos filhos. Mas você não consegue adquirir uma mentoria para você conseguir direcionar eles numa educação em que não vai trazer traumas nem doenças psicológicas nele. Então você não está fazendo tudo, você não faz tudo por eles. Né? Você achar que, não, o valor, para mim agora não dá, né? O valor não é bom. Então, assim, é porque você está colocando preço na educação do seu filho. Você está achando que não vale você adquirir uma mentoria para você poder direcionar o seu filho, dar uma boa educação para ele, criar ele sem traumas. Porque o foco maior da mentoria é você criar seu filho sem traumas, sem doenças psicológicas, né? Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre a mentoria. Nós temos a nossa aula inaugural, né? Quando você abre a mentoria, você já vai dar de cara com a nossa aula inaugural, que é as boas-vindas, a gente vai falar tudo que tem lá dentro, a gente vai falar o que tem disponível para você. Você já de cara já vai ter o e-book chegando antes do tempo, o volume 1, com as tarefas lá dentro, para você já começar a fazer. E dia 2, se você adquirir se você adquirir hoje a sua mentoria, você já vai ter o e-book disponível de presente para você, o devocional 30 dias chegando antes do tempo, em família, e o quadro de disciplina. Tem 4 quadros de disciplinas que você só imprimir e montar lá para cada um dos seus filhos. Então, assim, tá bem organizadinho, de você fazer tudo organizadinho, né, na vida dos seus filhos, facilitar para eles e para você não ficar perdida nem ele. Então, de cara, você já vai levar tudo isso e já vai começar a funcionar. E no dia 2, que vai ser, né, realmente o lançamento das aulas todas, você já vai estar com resultado. Você já vai estar aqui falando comigo que você já teve resultado só dessa pitadinha, né, da mentoria que vai estar disponível para vocês já de imediato. Então, quando terminar essa live, já vou deixar o link disponível para vocês. Vocês podem parcelar em até 12 vezes. Gente. Ai, você tá mudo, Cris? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Coloca o joinha se você está todo mundo me ouvindo. Tá? Cris, olha seu telefone, querida. Se é você. Deve ser a internet, né? Ou a minha ou a sua, né? Essas internets ficam oscilando. Então, como eu tava dizendo. Então, assim, eu vou ter uma surpresa que a gente vai ter alguns convidados. Já fiz uma lista aqui de convidados que vai ter também. Inclusive, vou até chamar ela aqui, ó. Narcilene, você pode entrar agora? Oi, Andréia, tá boa? Narcilene, responde pra mim se você pode entrar agora. A Narcilene é aquela mãe dos
6 filhos, né? Porque ela tem 5 e o neném da barriga do 6º já tá pra nascer. Nós fizemos a live. Ela tem a mentoria O Sono do Bebê. E, ai, gente, o meu livro tá chegando. Da mentoria dela, do curso dela. Que ela ensina como você fazer o bebê dormir a noite toda, aquelas coisas todas. Nacilene, se você puder entrar agora, eu tenho um convite para você fazer para você. E ao vivo você me fala. Porque agora, gente, 7 horas, vai dar 7 horas, os neném dela estão dormindo. Tudo. Oi, Andréia, a gente tá bem. Saudade, é muita saudade que a gente tem. Andréia é uma pessoa muito querida. Andréia vai ter não vou falar não, vai ter uma surpresa. Tem uma surpresa pra você, viu, Andréia? Eu não vou falar não. Andréia é um anjo que Deus enviou na minha vida. Quando tive que recomeçar a minha vida toda, né? Eu tava grávida de 3 meses da Mona Lisa, e a Ana Luísa tava com 9 meses, quando eu recomecei a minha vida. E Deus me enviou um anjo, que é a Andréia. Eu não consigo falar nela sem me emocionar. Vou parar, porque senão vou começar a me emocionar aqui, porque ela é uma pessoa com um significado muito grande na minha vida. Você vai vir pra cá? Não é essa não. Você vai ficar sabendo, não é agora não, é muito depois. Não vai ser agora não. Pode guardar essa curiosidade sua pra depois. Então, gente, me conta aí quais são as curiosidades de vocês. Eu vou começar a chorar aqui falando da Andréia. Sobre a mentoria. Façam perguntas sobre a mentoria, senão a Andréia começar a chorar aqui e a live virar só em mar de lágrimas aqui. Que nós fizemos nós fizemos uma série de lives e foi assim... a Andréia é um anjo. Aí, tá vendo, Andréia? Tem declaração de amor pra você. Quem não conhece a Andréia, gente, todo mundo tinha que ter uma Andréia na vida. Todo mundo. E eu, graças a Deus, eu tenho uma Andréia na minha vida. Ela é excepcional. É aquelas pessoas que a gente tem que ter do lado, sabe? Que é muito bom. A gente pode passar meses sem conversar. Acho que a gente nem passa isso. Mas quando a gente fala, é muito bom. Né? A gente tem que ter pessoas assim especiais na vida da gente. E a gente tem que ser isso também na vida das pessoas. A gente tem que acrescentar na vida das pessoas. E eu falo sempre que a gente não tem que cuidar só do que a gente gera. Como eu estava falando para vocês, do caso daquela criança que a gente teve, que o pai era alcoólatra e que a gente estava acompanhando o caso. E quando eu cheguei lá no ambiente, rotularam aquela criança. E aí hoje eu recebi a notícia de que assim, deu certo o trabalho que nós fizemos com ela. E que as pessoas que ficaram lá estão fazendo e que ela assim transformou numa pessoa muito doce, carinhosa, afetuosa. Ela abriu o coração para as pessoas e ela está se deixando ajudar. Hoje está com 5, 6 anos. E assim, é muito bom, depois de muitos anos, a gente vê que o trabalho que nós começamos está dando fruto, está tendo resultado. Isso é extraordinário. Então, assim, não é uma coisa que eu tô falando aqui para vocês que começou agora. Não. Eu já tive que lidar com situações muito dolorosas de criança de 10, 11 anos. Eu tive um caso que a criança falou para mim: tia, pelo amor de Deus, não conta para os meus pais. Ela falou assim: pelo amor de Deus, tia, não, porque eles, né, durante a intimidade, assim, durante a conversa, eles vão ganhando intimidade com a gente, aí começa a chamar a gente de tia, pra eles é mais afetuoso, sentem mais próximo, e eu não vejo problema com isso. E aí, a gente vai descobrindo o que causa mais medo, a gente vai ter uma dinâmica, a gente vai perguntando às crianças. E uma dessas crianças falou pra mim assim: eu nunca vou me esquecer disso. Tia, o meu pai, ele bebe muito. Ele não sabia falar a palavra alcoólatra, né? Ele não sabia que a pessoa que bebia o tempo todo, assim, muito, que não tinha controle, é alcoólatra. O meu pai bebe muito. E daí, quando ele bebe e que tá em casa, a gente não come. Só que eu achei que ele não tinha o que comer em casa, por causa que o pai gastava dinheiro com a bebida. E aí eu peguei e achei que ele passava dificuldade. E ele falou assim, porque... uma vez o meu pai colocou veneno na nossa comida, ele bebeu, ele estava bêbado e ele colocou veneno na nossa comida.
A mãe fez a comida e aí quando ela foi servir pra gente, tinha veneno. E ela percebeu. Então, quando ele bebe, que é constantemente, as crianças não comem em casa porque fica todo mundo com medo dele ter colocado veneno. Mesmo que a mãe terminou de comer, aquilo ficou traumatizado tão forte na mente daquela criança, que mesmo que a mãe terminou de comer, ela não saiu de perto do fogão. Dali ela já colocou, ele não consegue comer. Se o pai estiver em casa bêbado, ele não consegue comer. E aí o pai fica bêbado constantemente. Então, assim, é algo psicológico, teve um bloqueio nele. Não é que ele não vou comer porque vai comer. Não, a mãe dele certificou, fez a comida, o que terminou de fazer a comida, não saiu de perto do fogão devido à situação que eles passaram. E aí ele não consegue abrir a boca para comer. Então, assim, é um trauma que os pais causam. Às vezes, falam assim, é só uma cervejinha. Teve crianças que, adolescente, esse caso já era adolescente, que ela, quando alguém falasse alto, aumentasse um tom de voz, mesmo que seja para rir perto dela, sorrir, dar risada, alto, ela ficava nervosa, ela se tremia toda, ela se mudava o comportamento psicológico dela, o coração ficava acelerado. Por quê? Porque toda vez que o pai brigava, eles gritavam muito, eles brigavam gritando dentro de casa. Quando ela era criança, ela cresceu naquele ambiente. Então, assim, ela já era uma adolescente maior, uns 13 anos, 14 anos, e aí a gente descobriu que ela tinha esse problema com volume de música alta, de TV alta, rir alto perto dela, de falar um pouco alto, mesmo que não esteja só contando, às vezes no churrasco, o churrasqueiro aí conversando, aí tá risada com a pessoa lá, né, conversando com todo mundo, ela já ficava inquieta por causa desde criança, ela tinha isso dentro de casa. Os pais gritavam, brigavam, o pai bebia muito, e aí chegava em casa, eles brigavam, quebravam as coisas, e aí quando se quebrasse um copo perto dela, ela ficava desesperada. Então são coisas que os pais causam nas crianças e que eles não percebem que isso está traumatizando, está causando um dano na pessoa, uma criança insegura. Não, eles não entendem. Entende, gente. Para de achar que criança não entende. Eu mesma, aos 43 anos, ainda tenho esses traumas. Tá vendo? A gente tem que trabalhar, ressignificar isso dentro da gente, porque senão fica... A gente, em alguns ambientes, a gente não consegue lidar com isso. A gente tem que sair. Em muitas situações, às vezes você tem a adolescente ou o adulto, ele tem aquela necessidade de fugir daquele lugar, de sair daquele lugar. Por quê? Inconscientemente, o inconsciente dele busca, isso já na terapia comportamental, a gente estuda sobre isso, a gente trabalha isso também. O inconsciente, na hora, vai lá naquele ambiente que ela foi traumatizada, e é como se levasse ela para aquele lugar de novo e ela vivesse exatamente aquilo que ela está vivendo. E aí ela tem o sentimento de fuga. Ela tem que sair daquele lugar, ela tem que sair daquela situação. Às vezes, muitas vezes ela não entende. Quando que a pessoa consegue curar disso? Quando ela entende que é por isso que ela tem esse trauma. E aí ela começa a trabalhar isso dentro dela. A gente ensina também, quando tem esses casos, a gente ensina a agir dessa maneira, como agir dessa maneira, e para poder a pessoa se curar, porque senão ela passa isso para a família. Vou falar de uma coisa que você pode achar muito simples, é uma besteira. Eu tenho uma amiga que ela tem pavor de chuva. Começou a chover, ela fica apavorada. E aí ela tem 2 filhos. Os meninos, o menor, o mais novo hoje, tá com 18 anos. O maior tá com mais de 20, mais velho. Eles, quando começa a chover, eles ficam apavorados. Por quê? Porque ela passou isso pra ele. Foi intencional? Não, gente, não foi. Porque a gente não traumatiza o filho intencionalmente. A gente não faz mal para nossos filhos intencionalmente, não. Isso é inconsciente, não é intencional. E é por isso a importância da mentoria, para você aprender a não traumatizar os seus filhos com essas situações. E os meninos
Tá homem hoje, todo mundo tem medo de chuva, tem pavor de chuva. Olha a situação que eles passam. Eles sobem no sofá, sobem em cima de qualquer coisa quando começa a chover, a trovejar e ficam nervosos, desesperados. Então, assim, são traumas que a gente causa de maneira inconsciente. Ah, mas isso é besteira. Mas e o medo? A criança fica num medo apavorante. É, assim, incontrolável. Então, do mesmo jeito, esse trauma da chuva, você pode causar igual o trauma do barulho, dos gritos, né? Você pode levar isso para os filhos também. Do mesmo jeito que quando você não corrige o seu filho, quando criança, porque tem a maneira certa. Então eu não posso falar nada. Pode, gente, tem a maneira certa. É o que a gente fala da mentoria, a importância da mentoria. É o equilíbrio, né? E aí tem gente que deixa, lá vão ter, né? O filho crescer, ela vão ter, fazer o que quer e tal. E aí a criança não tem controle. Ela tá perdida. Porque a criança e o adolescente precisa de um direcionamento. Mesmo que aquele direcionamento não seja aquilo que ele queira, ele precisa desse direcionamento. Então, quando a criança tem, o adolescente, a criança tem esse direcionamento, mesmo que a sua posição seja contrária a algumas vontades dele, mas é necessário para você conduzir ele no caminho que ele tem que seguir. E quando ele não tem esse direcionamento, quando criança e adolescente, ele fica perdido. E aí ele cresce, arruma um emprego, vai trabalhar, ele não tem foco. Ele não sabe qual a faculdade que ele vai fazer. Ele não sabe o que ele quer da vida, ele não sabe que profissão que ele gosta. Ele começa uma coisa, ele não termina. Ele entra no emprego hoje, ele sai amanhã. Amanhã que eu falo assim, rápido, tem uma rotatividade muito grande na empresa. Ele não tem foco, a pessoa não tem foco. Então, é por isso a importância de você saber direcionar seu filho, né? E ter uma mentoria para isso é muito bom. É como se alguém pegasse na sua mão e falasse, essa aqui é a estrada e vamos nela. E eu tô aqui, pra mim é uma honra fazer parte, né, da vida das pessoas, poder acrescentar na vida das pessoas, porque o conhecimento pra mim ele só é válido quando você consegue compartilhar ele com as pessoas. Então, eu quero compartilhar das minhas experiências, do meu conhecimento, da minha metodologia com vocês. E eu convido vocês a fazer parte dessa mentoria. Quando terminar aqui, eu já vou... essa live vai ficar gravada. E o link da mentoria, ela está na biografia do Instagram. Mas você pode me chamar também no direct do Instagram. Eu vou logo em seguida colocar um post dessa mentoria, dessa live, com o link da mentoria. E adquire essa mentoria. Ela vai te dar um direcionamento. Você vai ver a mudança que vai fazer na sua vida. Dá de presente para alguém, dá de presente para seu filho, dá de presente para sua nora, para alguém que você gosta muito, para uma pessoa às vezes está passando tanta dificuldade com o filho e não sabe mais o que fazer. Às vezes até chamou você para conversar e falou assim, nossa, eu tô com um problema assim com meu filho, eu não sei mais o que fazer. Manda para ela. Dá de presente para ela se ela não tiver condições, ou envia, fala assim, olha, tem uma mentoria aqui que ela vai te ajudar muito com esse problema. Mas para mim é uma honra. Um dia uma pessoa me perguntou assim, você não se importa da gente procurar você só quando a gente tem problema? Eu falei, não, porque é sinal que eu posso me dar, eu tenho algo de mim que eu posso oferecer para alguém. E isso é valioso, para mim, e é bíblico também, é melhor dar do que receber. Eu me sinto muito mais feliz quando eu posso dar algo, quando eu posso me doar, quando eu posso oferecer algo para alguém, do que eu ganhar alguma coisa. Então, o que você pode me ofertar hoje, ou eu posso te ofertar hoje, seria essa mentoria. Faça parte disso. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Manda para alguém, pega o link, manda para alguém. Fala, Ana, me dá esse link aí, ou então tá lá na biografia do Instagram. Vou mandar para uma colega minha, que ela tá precisando, ela tá com problema com os filhos. Isso vai ajudar. Fala para ela que parcelem até 12 vezes, tá? E já pode começar. Ali tem todo o meu suporte, tem meu contato direto. Você fala direto comigo, você não vai falar com robô, você não vai falar com atendente, é direto comigo. É por isso que eu vou limitar a quantidade de pessoas nessa mentoria, porque eu quero te ajudar de perto. Então, se eu colocar milhares de pessoas aqui, eu não vou conseguir ajudar de perto. E é por isso que eu quero limitar a quantidade de pessoas.
Então, é um benefício para quem participar. E às vezes, né, às vezes fica até chato a gente tá falando, mas a intenção nossa é ajudar, é contribuir. Quem me conhece de perto sabe que eu gosto muito de me doar, né, para as pessoas. E eu quero levar isso para você também, para sua família, para quem eu não conheço pessoalmente, para quem eu quero conhecer, quem eu quero ajudar, e eu saber que eu acrescentei na vida de alguém. Isso para mim não tem preço. Não tem preço eu saber que eu acrescentei na vida de alguém através de alguma coisa que eu fiz por aquela pessoa. Então, nossa live vai ficar encerrada aqui. Ela vai ficar salva. E aí, quando ela ficar salva, você vai lá nela e vai falar assim: eu fiquei até o final. Quando você comentar, eu fiquei até o final, eu vou te mandar no seu direct o presente. Eu não falei que tinha presente? Então, aí eu vou mandar o presente pra você e você vai me fazer esse presente. Olha, só tem regra. Você vai fazer tudo lá, ó, que tá lá certinho. Depois você vai me mandar a mensagem e falando o que você achou e como isso te ajudou. Combinado? Então tá. Eu vou te liberar esse presente. Mas aí você tem que escrever lá embaixo. Quando eu postar essa live, você vai lá no post, lá na live, e vai falar assim: eu fiquei até o final. Quero o meu presente. E aí eu vou mandar de presente pra você. E você vai fazer. E você vai ver, olha, realmente é extraordinário. E é nem 1% do que você vai aprender dentro da live. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Vai ficar gravado. É uma honra tá com esse projeto e poder ofertar mais de mim pra você. Tá bom? Vai ficar gravado no YouTube. Depois eu lá na bio do meu Instagram também tem o link do YouTube. Gente, quem não é inscrito no YouTube, se inscreve lá no YouTube. Como que vocês não são inscritos no YouTube? Vai lá no meu canal e se inscreve. Vai ficar gravado essa live no YouTube também, tá bom? Um beijo pra vocês. Me seguem no YouTube. Vocês já me seguem no YouTube. Vou colocar agora o link do YouTube. Vocês vão lá e se inscrever no meu canal. Ué, que negócio é esse? Não inscrever no meu canal, gente. E manda isso pra alguém, tá bom? Um beijo pra vocês que ficaram até aqui. É de grande valor pra mim. Um beijo e até mais, ó. Gente, Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês também.